Gênesis capítulo 12, versículo 1, nos diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olá pessoal, tudo bem? A graça do Senhor seja com todos vocês. Chamo sua atenção para a palavra do Senhor aqui em Gênesis, capítulo 12 de Gênesis. Este capítulo é um clássico em que se inicia daqui até o capítulo 22 do Apocalipse. Há uma grande construção de escritos e acontecimentos que tem o seu início aqui no capítulo 12 de Gênesis. E que essa construção tem o seu alicerce fundamentada dos capítulos 1 ao 11, ok? Uma comparação que estamos fazendo. Vejam só, eu quero falar aqui de 5 exigências de Deus a Abrão, que mais tarde, um pouco na frente, Deus muda o seu nome para Abraão, ok? E a primeira exigência de Deus, são 5 exigências de Deus a Abrão, que também são exigidas de nós, como servos de Deus que somos igreja do Senhor. A primeira exigência é o rompimento das alianças, aliança familiar, aliança social, que venha a atrapalhar o seu chamado, o seu ministério, a sua vida com Deus. Deus está chamando a Abrão que deixe a parentela, que deixe os seus amigos, a sua terra, e vem para Deus, vem para o chamado, atender o chamado de Deus. Isto é colocar Deus em primeiro lugar. Não significa que você vai abandonar sua família, mas aqui é um caso à parte. Podemos comparar com o que Jesus exige de nós em Mateus 10:37, que diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, alianças familiares, alianças sociais não pode atrapalhar a sua aliança com Deus. Segundo, Deus exige de Abraão, aqui ainda é Abrão, que ele venha a caminhar para uma terra prometida, que Deus estava prometendo para ele. E que Deus não deu para ele mapa, GPS, para que ele viesse traçar todo o itinerário e começar aquela trajetória, aquela caminhada. Não, ele tinha que ir pela fé, sair pela fé, sendo guiado por Deus, até então chegar nesta terra, a terra prometida. Assim, comparando com o que Deus exige de nós, a palavra do Senhor exige de nós, podemos ver em Filipenses capítulo 3, versículo 20, quando Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Terceira exigência de Deus a Abrão, que também é exigido de nós, é circuncisão. Está no capítulo 17, nós não vamos falar da circuncisão, porque só quando chegarmos neste capítulo é que vamos
falar mais a fundo neste assunto. Circuncisão, no que diz respeito a nós, servos do Senhor, nesta comparação que estamos fazendo, a nossa circuncisão é em Cristo. Podemos ver isso em Colossenses capítulo 2, e versículo de número 11, que diz: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Ok? Quarta exigência de Deus para Abrão, que também é exigido de nós: uma fé que venha superar a qualquer obstáculo. Qualquer que seja o obstáculo, você tem que ter uma fé capaz de superar, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Veja isso em Romanos 4, versículos 19 e 20, que diz: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha isso, gente. Você que tem promessa de Deus, você que está achando impossível de ser realizado este propósito que você quer de Deus na sua vida, a fé é o caminho, a fé é um instrumento, é a ferramenta para você superar qualquer que seja o obstáculo, qualquer que seja a circunstância. Não temas, é pela fé que você vai ter a vitória e vai dar a volta por cima, ok? Em nome de Jesus. Agora, a quinta exigência de Deus para Abraão, esta realmente lhe pesou. Esta realmente foi uma exigência, que vem a deixar Abrão tendo que crer muito mais no Senhor. Deus exige o seu filho Isaque em sacrifício, gente. Olha isso. Capítulo de número 22, aqui de Gênesis, é quando Deus fala com Abraão, aqui já é Abraão, ele muda o nome de Abrão para Abraão. No capítulo 17, o Senhor muda, né? E Deus exige que Abraão vá até o Moriá, o Monte Moriá, e sacrifique o seu filho. Gente, e Abraão então pega o moço, a lenha, o cutelo, leva para o lugar determinado por Deus, para então fazer tudo conforme Deus pediu. Mas é claro que Deus não ia aceitar este sacrifício. Deus estava tão somente provando a fé de Abraão. E quando o moço já está sobre o altar, sobre a lenha, para ser sacrificado, ele chega a levantar o cutelo, aquela ferramenta, para sacrificar o menino. Então o Senhor diz: Abraão, não toques no moço. Você vê isso no capítulo 22 aqui de Gênesis. Quanto a nós, o nosso Abraão, o nosso Isaque é Cristo, ok? Ele fez o sacrifício perfeito por mim e por você. Deus te abençoe em Cristo.